Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel. No capítulo 1, vamos ler um pouquinho. Daniel, capítulo 1, aonde está escrito assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que lhe fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber: Daniel, o nome de Beltesazar; a Hananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o livro do profeta Daniel é a espinha dorsal de toda a profecia bíblica, especialmente no sonho de Nabucodonosor, na visão dos 4 animais que saem do mar grande e principalmente nas 70 semanas de Daniel. Logicamente que nós não podemos dar um estudo detalhado do livro de Daniel hoje à noite, mas nós achamos que precisamos dar a visão, porque Jesus Cristo citou o livro do profeta Daniel. Então, aqui nós vemos algumas coisas para entender melhor a revelação a João, o Apocalipse. Por exemplo, o livro de Daniel começa contado o fato que está narrado em 2 de Reis, no capítulo 24. No tempo de Joaquim, foi que Nabucodonosor invadiu. Porque Nabucodonosor invadiu Judá, cercou Jerusalém, invadiu templos e trouxe as coisas do templo. Porque às vezes nós dizemos: porque Deus permitiu? Deus tem o seu modo próprio para disciplinar. Nós vemos isso muito na Bíblia. Existem uns falsos profetas que vêm ensinando que nós não merecemos passar pelo que estamos passando, mas nós precisamos orar mais para que as coisas melhorem. Meus irmãos, nós vamos ver aqui que todas as coisas que acontecem estão sob a destra poderosa de Deus. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém padeça, mas as pessoas semeiam e vão colher. Quantas vezes nós vamos ver
Deus chamar Nabucodonosor de meu servo. Ora, lá em Jeremias, no capítulo 27, nós vemos no versículo 6, eu vou ler para os irmãos, Jeremias 27, no capítulo 16, nós vamos ver, quando Deus diz assim, Jeremias 27, nós vemos Deus chamar Nabucodonosor de meu servo. No versículo 7, eu estou ficando atrapalhado aqui. No versículo 7, no versículo 6, Deus diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. No versículo 7, todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então, por que Deus chama Nabucodonosor de servo? Se Nabucodonosor não amava a Deus, mas Nabucodonosor vai ser servido como instrumento de disciplina. Quando o povo de Judá estava pecando horrivelmente, Deus usou os caldeus como instrumento de disciplina para aquele povo. Ou vocês acham que o que nós estamos passando no Brasil, Deus não está usando como disciplina para nós? O nosso país foi consagrado a um ídolo chamado Aparecida. E no dia que eles inventaram isso, tem feriado. Foi consagrado. Nós somos uma nação consagrada ao Senhor Jesus? Não, a Aparecida. Quem é Aparecida? Todo mundo diz: padroeira do Brasil. Que maluquice é essa? Ela devia ser madroeira, porque padre é pai, madre é mãe. Como é que ela é padroeira? É macho, fêmea? Não, está aí o outro erro, a outra maldição que vem para nós. Sabe o que fizeram? São Paulo e Rio de Janeiro, no carnaval, botaram a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz, como todo requebrando, bem feminino, e o diabo batendo nele, e o povo sambando e dançando em volta. O que é isso? Quem é Jesus Cristo? Não é o próprio Deus? E agora que isso tudo está acontecendo, nós achamos que é porque Lula é meu servo, Moraes é meu servo, Bolsonaro é servo. Esses governos vêm para disciplinar. Para Deus usar um servo assim para disciplinar o seu povo, não tem que ser filho dele. Quando você olha lá no capítulo 45 de Isaías, olhe bem: assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é ungido? É Davi? É Ezequiel? Não, é Ciro. Jeremias 45, versículo 1.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, isso é Deus falando, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Olha o que Deus diz para este ímpio: eu irei diante de ti, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que tu não me conheces. Está vendo? Esses governos são necessários, e por isso eles passam a ser servos, não para o bem, mas para a disciplina que Deus os chama. Por isso Nabucodonosor passa a ser servo para disciplinar o povo de Deus. E chega a hora certa, depois que Manassés fez o que quis, vem Joaquim, faz o que quer, afrontando a Deus. Deus então vai usar uma vara de disciplina, Nabucodonosor. E é Nabucodonosor que vai trazer de Jerusalém, entre tantas coisas, rapazes, ele diz, jovens sem nenhum defeito. Olha como era Daniel, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem diante do palácio do rei. Daniel era um desses. Daniel é trazido então como escravo. Devia ser lindo. 17 anos. Foi feito eunuco. Sabe o que é isso? Castraram o rapaz. É por isso que a Escritura nunca diz quem foi a mulher dele, nem os filhos. Ele foi castrado. Pensa que ele deixou de servir a Deus? Onde estava Deus, que não livrou um pobre moço inocente? Você não veio aqui para ficar. Deus diz em Êxodos 19, toda a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Nós viemos aqui, nascemos e temos o bilhete de retorno para a glória de Deus. Não somos daqui, nem viemos para ficar. Nós viemos de Deus e nós estamos voltando para Deus. Isso Daniel sabia, e por isso ele se comportou como um judeu. Nós vamos ver que depois, primeira coisa que Daniel fez, recusou os manjares do rei. Uma das coisas que faz vergonha hoje é ver como os nossos líderes se rebaixam aos manjares dos ricos. Eles trocam tudo por uma viagem de primeira classe, por um hotel 5 estrelas, por um carro de primeira, por uma boa conta bancária. Eles trocam, eles perdem a dignidade. Ele disse: não, eu não vou comer as iguarias do rei. Recusou. Quando você come uma comida,
aquela comida dali a alguns minutos, ela é o seu nutriente. Os nutrientes daquele alimento estão dissolvidos na sua corrente sanguínea. Quando Jesus fala isso, ele fala de uma maneira espetacular. Na última Páscoa dele, que nós chamamos última ceia, ele diz: este é o meu corpo, tomai, parti, comei, todos vós. O que é que ele estava dizendo? Daqui a pouco, este pão vai estar dissolvido no corpo de cada um. Este pão vai ser nada. Se alguém quiser tirar esse pão de vocês, não vai poder, porque ele vai estar dissolvido em vocês. Ele vai estar espalhado na sua corrente sanguínea, no seu corpo todo, ele vai ser um com você. Assim como este pão vai estar dissolvido em vocês, de modo que ninguém possa separar. É assim que eu quero estar, tão unido, tão dissolvido em vocês, que ninguém possa nos separar. Por isso, aquilo que você come tem a ver com aquele que lhe dá. Daniel não quis ser alimentado com o alimento do ímpio. Daniel não quis beber o vinho do ímpio. Ele disse: não, eu vou comer legumes. Eu sou judeu, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Como o povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Como você está na terra, mas você não é do mundo. Nós somos um povo separado. Bem, nós vamos ver que este rapaz não se contaminou com as iguarias do rei. Mas vamos ver que no capítulo 2, Nabucodonosor vai ter um sonho. Ele ficou intrigado com o sonho. Aí ele chama os caldeus, os feiticeiros, os adivinhos, para falar melhor, os pais de santo da época. E eles não puderam interpretar. Por quê? Porque o Nabucodonosor não contou qual era o sonho. Diz para eles: vocês têm que adivinhar qual foi o sonho e me dizer qual foi a interpretação. E como eles não podiam fazer isso, eles não conseguiram. Eles disseram ao rei: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, ficou enfurecido e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia, e Daniel estava no meio. Então o que foi que Daniel disse? Ele falou, quando ele soube da sentença de morte, ele falou a Arioque, que era o chefe dos eunucos: eu quero falar com o rei. Eu vou falar com o rei. Eu sei que Deus, em outras palavras, eu sei que Deus não me trouxe aqui para ficar castrado, eunuco, e morrer. Não, não é assim. Eu quero falar com o rei. Quando Daniel foi levado ao rei e pediu que o rei designasse um tempo e ele então voltaria diante do rei e revelaria qual foi o sonho do rei e qual a sua interpretação. Eu fico tão aborrecida
quando eu vejo isso aqui. Olha o que está escrito no capítulo 2 de Daniel, no versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Olha para este homem, nojento, desculpa a expressão. Quer dizer, tu, um escravo judeu, quem és tu? Pode mesmo? Vai quebrar a cara. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Está vendo? Ele vai dizer para o rei o que foi que o rei sonhou e qual a sua interpretação. Você já pensou? Trouxeram um menino de lá, impotente, vencido, fracassado, é o que eles achavam. Fizeram-no eunuco, não prestava para nada, mas agora eles vão ver que as coisas não são como eles pensam. A cruz não parece derrota, é vitória. Olha aqui, ele vai dizer: eu quero pedir ao menino que projete a imagem do sonho de Nabucodonosor. Aqui. Essa foi a estátua imensa que Nabucodonosor viu no sonho dele. Daniel vai falar aqui, enquanto ela fica projetada ali. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, está lá. O peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiaçou. Então, vocês estão vendo? O rei estava na cama dele, querendo saber o que aconteceria com a grande Babilônia, depois que ele morresse. Como seriam os governos do mundo, porque Nabucodonosor achou que já tinha conquistado tudo. Ele era o homem mais poderoso do mundo, foi o primeiro império na terra. Ele queria saber, Deus mostrou, vai ser assim, ó. Esta estátua fala de como serão os governos: cabeça de ouro, braços e ombros de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pé em parte ferro e em parte barro. Preste atenção. Você viu que o metal vai piorando a qualidade? Do ouro piora a qualidade para prata, da prata piora a qualidade para o bronze, do bronze piora a qualidade para o ferro, do ferro
ele se mistura com barro? Primeira coisa, todos são metal. Isso vocês têm que gravar. Tudo é metal, mas a qualidade do metal vai piorando. Você imagina se pés de ferro misturado com barro sustentam uma estrutura dessa? Daniel vai dizer: a cabeça de ouro é o Império Babilônico. É o império de Nabucodonosor. Está lá na Bíblia. Dever de casa. Domingo, depois do almoço, ler o livro do profeta Daniel, que agora vocês vão entender direitinho. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, o maior império que já teve na terra. Mas vai cair. E então a terra será governada por outro império, Medo-Persa. Já é um metal inferior ao ouro e não tem um domínio, são dois. Depois, o império Medo-Persa, vem o império do bronze, que é o império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o maior portento militar que este planeta já viu. Aos 32 anos tomou uma bebedeira, teve um febrão e morreu. E o seu império foi dividido por 4 generais. Preste bem atenção nisso, porque isso vai ser repetido na visão de Daniel. E depois, então, isso tudo foi tomado. Acabou o bronze pelo ferro do Império Romano. O Império Babilônico, a cabeça de ouro, caiu. O Império Medo-Persa, a prata, caiu. O Império Greco-Macedônico caiu. Mas o Império Romano, quando foi que acabou? Quem venceu o Império Romano? Ninguém. Ele se misturou com barro. É essa democracia vergonhosa que nós temos até hoje. Está misturado. Deu para entender isso aqui para a gente continuar? Então meu filho pode tirar, depois eu lhe peço de novo, tá? Se quiser deixar, pode. Então vamos. Daniel diz para ele: Império Medo-Persa, Império Babilônico. Nós já vimos que todos os governos do mundo, Deus falou que a qualidade de governo vai piorando, como piora a qualidade dos metais. Olhe para o mundo agora. Comece olhando para o Brasil. Quais são os nossos estadistas? Falamos mal do Lula, falamos mal do Bolsonaro, falamos mal de todo mundo. Nós não temos um estadista. Não temos. Procuramos o menos pior. Quem disse que é menos pior? É só no Brasil? Não. Em todas as nações. Não temos estadistas no mundo hoje. Não temos homens que sejam respeitáveis. Um governo que mostra que faz gesto imoral em público. Ah, mas o Lula fez isso. O outro que tem a boca porca, que diz palavrão. Ah, mas e a família? Vamos escolher outro quadro da família. Todos dois estão no 3º casamento. Eu não estou falando mal de um e de outro. Só quero, meus irmãos, que nós entendamos que nós estamos numa situação debaixo de uma potestade.
E nós precisamos orar, orar, orar. Eles não têm condição de fazer melhor, porque eles não enxergam. Não tem, não adianta querer exigir. Cada um dá o que tem. Eles não têm paz, porque eles não têm Jesus, nenhum deles. O império, como foi que caiu a cabeça de ouro? Nabucodonosor morreu, e o filho dele foi para o lugar. O cunhado o matou e assumiu o lugar dele. O filho do cunhado era Belsazar. Esse cunhado, genro de Nabucodonosor, que assumiu o lugar, matou o cunhado para ficar no lugar, ele gostava de ficar passeando pelo império. O nome dele é Nabônidas, ou Nabônido, e a mãe dele era Nitocris. Nitocris era filha de Nabucodonosor, casada com Nabônido, ou Nabônidos. E ele que matou o cunhado para ficar reinando no lugar, ele não ficava lá. Ele saía passeando pelo império, tomando posse das coisas, e deixava no seu lugar Belsazar, o filho, neto de Nabucodonosor. Esse rapaz gostava de dar festa, jovem. Um dia, ele estava dando um grande jantar, uma bacanal lá para os seus amigos, para as concubinas e tudo mais. Ele resolveu trazer os cálices de ouro que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém, mas nunca tinha tocado neles. Botou no templo do seu Deus. Pois ele mandou buscar, e ele estava servindo vinho para as concubinas, para as amantes, para os bebões, vinho nas taças de ouro, consagradas para as ofertas de libação do Deus de Israel. Naquela hora, ele já embriagado, ele viu um dedo escrevendo na caiadura da parede: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Aí ele queria saber o que era aquilo, mas como ele ia saber? Se aquilo era linguagem espiritual, e ele não tinha o espírito, por isso não tinha interpretação. Mandou chamar os caldeus, os feiticeiros, os adivinhos, que também não souberam. E ele estava enlouquecido, porque ele sabia que tinha alguma sentença ali para ele. Foi aí que Daniel veio. No capítulo 5, você vai ver como que Daniel chegou a ele. Daniel chegou porque a rainha mãe, a vovó dele, a vovó dele apareceu, né? E por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação.
Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Você está vendo? Está precisando, mas olha a arrogância. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz e inteligência e excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Agora preste atenção. A autoridade de um homem de Deus. Daniel, a essa altura, estava com 85 anos. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante dos animais e a sua morada foi ser com jumentos monteses. Deram-lhe de comer erva como a bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho deles. Além do mais, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Está vendo? Naquela hora que Daniel estava dando a interpretação, o exército de Dário, o persa, já tinha fechado os canais do Eufrates, e o
o coronel deles já tinha enviado o seu exército pelos canais, já estavam dentro da Babilônia. Eles invadiram o lugar, prenderam Belsazar, mataram. E naquele dia a cabeça de ouro caiu. O império babilônico caiu, assumiu o comando como governo do mundo, o império medo-persa. Nós sabemos que o império medo-persa, o império terrível, com Dário e seu sobrinho Ciro, e todos os Xerxes e Artaxerxes e tudo mais, um dia caiu também. Porém, o povo judeu que estava cativo na Babilônia, então passa a ser cativo da Pérsia. Daniel, nessa época, tinha por volta de 85 anos, e ele, então, agora vai ser primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Olha, eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, no versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, na Babilônia. Ele foi o único homem do mundo que foi ministro em dois impérios: Império Babilônico e Império Medo-Persa. Daniel deve ter morrido lá pelos 92, 93 anos. Você vê. Agora entra o Império Medo-Persa, com todas as suas angústias sobre o povo, nós sabemos, mas nós vemos que vem a vida de oração de Daniel incomodou, e por isso nós lembramos daquele momento que ele foi posto na cova dos leões. Mas no capítulo 7, porque nós dissemos, o sonho de Nabucodonosor, que fala de como serão os governos da terra. Mas agora no capítulo 7, eu queria que vocês olhassem. Quando ele diz, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão dos seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu o sonho e relatou suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos, lembra, eu creio que eu preguei aqui sobre os 4 ventos, né? Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eu creio que neste momento os 4 ventos do céu estão agitando o mar grande. Mar, na Bíblia, são nações. E nós vemos as nações agitadas, com guerras para todo canto, não é? Então é uma agitação que nós vemos. 4 animais, versículo 3. Eu quero que vocês prestem atenção nessa visão. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. Preste bem atenção, porque isto é altamente profético. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, que lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo.
e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E ele vai continuar. Vamos ver aqui. 4 animais: leão com asas de águia, urso que se levanta de um lado, não é? E tem na boca 3 costelas. Leopardo que tem 4 cabeças, não é? E 4 asas de ave. E um animal indescritível. Quando você olha, por favor, põe de novo o sonho de Nabucodonosor, a estátua. Quando você olha para o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor queria saber como seriam os governos da terra. Deus mostrou para ele como ele era um adorador de estátuas. Deus mostrou uma estátua: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte ferro e em parte barro. Aqui nós vemos, Deus está dizendo que os governos vão piorar. Assim como piora a qualidade dos metais, ao ponto de chegar uma época em que o metal se mistura com o barro, né? Aí nós vemos como serão os governos, a decadência. Mas na visão dos animais, nós vemos o caráter dos governantes. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, é representada aqui neste primeiro animal, o leão. O leão, ele tinha asas como águia. A velocidade do exército de Nabucodonosor era uma coisa terrível. Eu me lembro quando eu cheguei lá, que eu morei lá 3 anos e meio. Nós saímos a primeira vez, estávamos numa praça. Eu nunca tinha visto o leão da Babilônia, porque lá em todo canto você vê. Quando você vai nos Jardins Suspensos, a Inglaterra levou praticamente tudo, Inglaterra e Roma levaram tudo. Você vai ver que só sobrou um leão de granito, porque ficou rachado no meio, não deu para levar. Nós fomos tirar foto, quase meu marido foi preso. Não pode tirar fotos com o leão da Babilônia. Mesmo no Egito, em Alexandria, nós chegamos perto, foi um horror, a segurança não deixa, porque aquela região toda ficou famosa por causa do leão da Babilônia. Então o leão é representação da Babilônia. Só que este leão aqui tem asas por causa da velocidade do exército de Nabucodonosor. Logicamente que o urso representa o Império Medo-Persa, e o leopardo representa o Império de Alexandre o Grande. E este animal indescritível, terrível, é o Império Romano. Só que tem uma coisa que nós precisamos ver, que enquanto
o tipo de governo vai decaindo, mas todos eles são duros. Todo metal é duro, seja ouro, prata, bronze ou ferro. Eles são duros, eles não têm vida, porque metal não tem vida. Então você não vai querer no mundo encontrar um imperador que seja filho de Deus. Não tem. Eles são frios, mas como todo metal faz barulho, eles fazem muito barulho, mas eles não têm emoções. Então nunca pense que um governo vai sofrer pelo seu povo. Não vai, não. Eles enganam, mas eles não sofrem porque são metais. Agora, em que é que eles são únicos? No caráter, na personalidade deles. Todos esses animais são sanguinários, impiedosos, egoístas, predadores, sanguinários, famintos. Então, quando Deus dá a visão de como vão ser os governos para Daniel, tudo o que vai acontecer, isso não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Aconteceu, isso foi anunciado desde o primeiro momento do homem na terra. Nós vemos aqui, por exemplo, o leopardo. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Por quê? Cabeça é o seu lugar de pensar. Quando Alexandre morreu, ele tinha 4 generais. O império dele foi imediatamente dividido pelos generais. Ptolomeu, nós conhecemos mais porque ele assumiu o controle do Egito. Isso todo mundo viu naquela história de Cleópatra. E ele mudou a capital para Alexandria. Foi o primeiro general que pegou aquela parte de lá. Seleuco, o segundo, que fundou o Império Seleucida e dominou a Síria e a Pérsia. Depois teve Cassandro, que tomou a Macedônia e a Grécia e eliminou todos os últimos herdeiros consanguíneos de Alexandre o Grande. E teve Lisímaco também, que traiu a memória de Alexandre e que se tornou governador da Trácia, que hoje é a Ásia Menor, é a Turquia. Então você vê as 4 cabeças, os 4 generais. Não podemos dizer mais de como esses governos foram importantes, mas Deus já estava avisando. Então vem o Império Romano, que está aí até hoje. Nós vamos ver que Daniel era um homem de oração. Vem a outra parte da profecia de Daniel, que é 70 semanas. Aí é que dá um problema muito grande na profecia de Daniel, que há pessoas que resolvem misturar as 70 semanas como se fossem alguma coisa para nós. Não, a visão das 4 semanas no capítulo 9. Nós vamos ver que não é para nós. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 9. No versículo 24 do capítulo 9. No versículo 22, nós vamos ver. No versículo 20 eu vou ler.
falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Olhe bem, isto aqui é seríssimo, porque na hora do sacrifício, Daniel estava orando, Gabriel interrompeu a oração, porque era um assunto muito sério. Eu vou ler de novo esse versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, quer dizer, veloz, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha agora, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observe, está escrito que a profecia das 70 semanas não é para a igreja, é para Israel e para Jerusalém. Por que esse povo faz confusão, botando 70 semanas para a igreja? Não tem nada a ver, está escrito. Daniel 9, 24. Eu fico horrorizada de ver pessoas que não leem a Bíblia, saem inventando coisa bonita para impressionar. Olha o que o anjo diz. O anjo interrompe a oração e o sacrifício para dizer: vem, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. As 70 semanas, a profecia das 70 semanas é para Israel. Daqui em diante você vai ver que é Israel. A gente não pode confundir a visão, o sonho de Nabucodonosor. Deus ensina como serão os governos da terra. Na visão dos 4 animais que saem do mar grande, Deus ensina como será sempre o caráter dos governantes. Mas a profecia das 70 semanas é só para o povo judeu e para Jerusalém. Nós precisamos saber disso. Quando no capítulo 10, a Bíblia vai mostrar claramente sobre o que acontece quando você ora, quando você confessa pecado, quando você se dedica a receber de Deus. Daniel estava orando, capítulo 10, e de uma hora para outra ele estava na Pérsia, não é? Ele diz no capítulo 10, então, espera só um minutinho, eu tenho que voltar, porque senão vocês não vão entender. No capítulo 10, no versículo 12, você vai ver que antes, quando você lê tudo, é porque não dá para a gente ler tudo.
Toda visão espiritual afeta muito a nós no nosso corpo. Muito, muito, muito. Eu não sei se você já observou que todas as vezes que uma pessoa tem uma visão espiritual, a primeira coisa que ele ouve é: não temas. Quando Deus diz não temas, é porque a pessoa ficou apavorada. Por que a pessoa fica apavorada? Mas foi um anjo, foi uma coisa linda. Não foi não. Não foi não. Não é fácil você ver um ser que tem fogo nos olhos. Não tem. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Eu só vou contar isso porque está na mídia. Porque quando aconteceu comigo, eu estava num púlpito e o culto estava sendo passado para outros países e para outros lugares. Então eu vou falar, senão não falaria. Eu estava em Toronto pregando e preguei tudo direitinho, mas eu estava pregando sobre o capítulo 9 de Atos, e aquele momento em que Jesus, que diz assim no versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que o Senhor apareceu para ele numa visão e disse para ele: levanta-te e vai, que era para ele curar Paulo. Eu estava orando. Na hora que estava orando, a igreja desapareceu. Desapareceu. Quando eu digo a igreja, eu estou dizendo a igreja, as pessoas. Desapareceram todas. Só que lá a igreja é assim, a New Life. O púlpito fica aqui, tem esse lado de igreja e esse lado. E o púlpito fica aqui, diante do corredor. Assim, na terceira cadeira, eu vi um assunto que aconteceu no Haiti. Eu fui pregar no Haiti, o primeiro congresso de mulheres cristãs, depois daquele grande terremoto. Ficamos lá uma semana, e no último dia, quando nós já estávamos voltando, quem estava lá? Estava o presidente da Voz dos Mártires, que tinha me convidado. A Kay, que era a ministra de adoração que andava comigo. Estava a esposa do pastor Carlito Paz, lá da grande igreja da cidade de São José dos Campos, com a filha dela. E estava a esposa do pastor Simon de Araújo, da missão da Praia da Costa, com a filha dela. E mais umas 4 pessoas que foram mulheres de oração, a Kay e eu. Então nós tínhamos uma van pequena que nos transportava. Naquele dia eu tinha ido pregar na ONU. E nós já estávamos voltando, quando foi para poder arrumar as malas, que no outro dia de manhã a gente tinha que ir para o aeroporto para voltar para o Brasil. Mais ou menos umas 4 horas da tarde. A gente estava vindo no meio daqueles escombros, porque era só um favelão. Tinha um moço, o nome dele era Rudá. Assim, no meio do caminho, o motorista teve que parar. Aí ele disse para o motorista: missionária Williams. Bem, missionária Williams só podia ser eu. Eu disse: o que foi? Aí ele disse: o seu Ananias está esperando pela senhora lá embaixo. Monsieur Ananias. E lá eles falam francês, né? Monsieur Ananias. Eu disse: não marquei com ninguém. Não tem nada na minha agenda. De onde que arranjei agora um Ananias aqui? Eu disse: mas eu vou. Aí todo mundo disse: nós vamos com você, não vamos deixar você ir sozinha. O rapaz nos levou. Quando nós chegamos lá, tinha aqueles, não eram nem casebres, eram aquelas cabanas. Tinha um homem negro, mas era um negro de pele mais clara que a minha. E ele tinha os cabelos grisalhos. Ele estava sentado num banco. Um banco, só banco, não tinha encosto.
estava sentado, tinha uma árvorezinha seca assim perto dele, e ele tinha uma camisa muito velha, muito surrada, e ele estava com uma cirola. Eu não sei se vocês sabem o que é cirola. No tempo que eu era menina, os homens usavam cirola, eram umas cuecas que vinham por aqui, de pano. Então ele tinha uma dessa, substituindo uma bermuda. E ele tinha nessa coxa uma Bíblia dessa altura, desse tamanho. A impressão que tinha é que aquela Bíblia tinha caído na água e depois secou e ela ficou grande, assim. Ele olhou para mim e disse: é a senhora mesmo. Há 8 anos o Senhor Jesus me disse que ia trazer a senhora aqui para orar para mim. E ontem ele me disse que a senhora já estava aqui e que hoje às 4 horas ia passar aqui naquela van. Por isso eu mandei lhe chamar. Como lá tudo é voodoo, eu fiquei com o pé atrás. Mas se é para orar, quem disse que eu só tenho que orar pela igreja? Eu disse: vamos orar. Estendi a mão pelo homem, orei. Quando eu comecei a orar, ele começou a urinar um líquido, parecia café. Acabei, foi coisa. Depois o Rudá me disse que ele ficou curado, ele tinha um problema renal seríssimo, ele ia morrer. Foi curado. Bem, ele era o homem que pregava Jesus por ali. Aí, quando eu estou aqui na igreja de Toronto, agora voltando para o início, já tinha orado, estava na hora de entregar, porque eu tinha um culto de 5 às 7 e outro que começava às 7h30 para terminar depois, 9h30 para 10 horas. A igreja desapareceu. Eu vi o seu Ananias do mesmo jeito que eu vi lá em Porto Príncipe, sentado com a Bíblia aqui e aqui deste lado dele, mais ou menos no terceiro banco, assim como está esse casal. Eu vi o Senhor Jesus. Eu não me pergunte como que eu sei que era o Senhor Jesus, porque eu sei, mas ele não me disse o nome, nada disso, mas eu sei que era ele, porque o clarão era terrível, daqui para cima eu não podia olhar, a claridade tão intensa. E ele falou comigo: eu te levei lá para seres curada. Acabou. Enquanto eu estava vendo, eu senti que eu saí do chão e eu estava com medo de ser arrebatado e não voltar mais. Então a Ângela estava sentada assim, eu fiz assim, ó, eu abracei o púlpito. Eu acreditava que segura no púlpito ele não ia me levar, que o púlpito ia me manter no chão, mas eu procurava o chão embaixo dos meus pés e não encontrava. E a Kay apurriando o pobre do pastor Seni: pega mamãe, segura mamãe, porque ela está passando mal. Essa daqui. Até que passou aquilo, o povo veio, tira a pressão, 13/8. E eu estava ensopada, literalmente ensopada, com suor gelado. E eu não suo, não é, Ângela? É uma das minhas características, eu não suo. Eu estava ensopada de um suor gelado. Por isso que eu estou dizendo para você, eu tenho medo de ter uma outra visão. É terrível, porque você fica apavorado. É alguma coisa que não pertence ao nosso mundo. Então, quando eu vejo o que a gente passa, o Daniel, o que ele sofreu com as visões,
são horríveis. Não é uma coisa fácil. Não é. Ele está orando. Deus mandou a resposta na hora. Mas o principado da Pérsia se levantou. Você sabe o que é principado? Nós não temos muita noção de principado aqui no Ocidente. Um principado é um lugar cujo monarca é um príncipe. Não é um rei, é um príncipe. Aqui no Ocidente nós temos o Principado de Mônaco, cujo monarca é o Grimaldi. Temos o Principado do Vaticano, cujo monarca é o Papa. E temos o Principado de Gales, cujo monarca agora é o príncipe William. William agora é o príncipe de Gales, que o pai dele se tornou rei. Mas no Ocidente, no Oriente tem muito. Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Omã, tem muitos principados. E o soberano é sempre um príncipe. Só que, do ponto de vista espirituais, tem o principado de Satanás, cujo príncipe do império das trevas é Lúcifer, Satanás. Ele tem outros potestades que são exércitos, potestades, dominadores ou governadores das trevas e forças espirituais do mal, que ele distribui no império dele. Então Daniel estava orando, e aí então vem no capítulo 10, a Bíblia diz, no versículo 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, porque ele desfaleceu. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque Daniel não aguentava ficar em pé. A força de uma presença espiritual estou dizendo para vocês que é muito difícil. Porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E Daniel é macho, hein? Pensa eu. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Pensa o que estava acontecendo. Daniel orando, Deus manda a resposta, e os céus da Pérsia se fecharam com os exércitos do mal. 21 dias. Pensa o que é isso. Deus olhava, Daniel estava orando, e o anjo tentando ultrapassar a barreira. 3 semanas. Até que Deus mandou Miguel. Olha aqui o que foi que aconteceu. Não é? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Foi preciso que Deus mandasse um arcanjo, porque tem 2 arcanjos na Bíblia: arcanjo Miguel e arcanjo Lúcifer. Arcanjo Lúcifer chefiou uma rebelião de anjos, ele se tornou Satanás, e os anjos viraram demônios. Ficou só o arcanjo Miguel, que batalha por Israel. Agora, ele então desceu,
explicou para Daniel e diz no versículo 20, olhe bem, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha, um anjo contra um principado. O que nós podemos ver da profecia de Daniel? Primeira coisa, eu sei que o horário está avançado, mas eu peço só mais 10 minutos, pastor. Só mais 10, já vou acabar. Eu preciso pelo menos completar um pouco, porque amanhã eu tenho que pegar o Apocalipse de João. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, sábado e domingo. Olhe bem, muitas pessoas que inventam coisa e não veem na Bíblia. Porque o anticristo é o Trump, como é o genro do Trump. O anticristo é o Obama, porque era preto. O anticristo vai ser o judeu. Característica do anticristo, capítulo 11. Olhe bem, este homem, versículo 36 e 37, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus com letra minúscula. Contra o Deus dos céus fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Olha a característica: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. O que significa que ele será um homem que tem aversão a mulheres. Isso está escrito. Então, essa grande pleiade de homens que tem aversão a mulheres se multiplica. Por uma razão: quando este homem vier, ele será muito bem aceito e aplaudido por essa raça que também tem horror de mulheres. Isso está escrito aqui em Daniel 11, versículos 36 e 37. Depois de Deus dizer para ele, primeiro, como serão os governos na terra, que eles vão piorando e decaindo, como o ouro piora para a prata, como a prata piora para o bronze, como o bronze piora para o ferro, e como o ferro se mistura com o barro. Ele diz da característica dos governos: todos predadores, ladrões, sanguinários, prepotentes e impiedosos. Também ele fala, Daniel encerra a palavra do livro, sela, até o tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O saber, característica do tempo do fim, o saber se multiplicará. Olha como nós estamos com tecnologia. Esse avanço tecnológico dos nossos dias é característica do tempo final. Mas eu quero encerrar com uma excelente notícia. No capítulo 2 da profecia de Daniel, está escrito: quando Deus mostrou como seriam os governos da terra, Deus então diz, no versículo 32 do capítulo 2, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua